Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo e honrada seja sua Mãe Maria Santíssima. Estamos mais uma vez reunidos aqui no canal e com alegria acolho você que está conosco aqui neste projeto de evangelização. Eu me chamo Raquel Venturini, sou da Paróquia Cristo Redentor, da Diocese de Governador Valadares e também cidade de Governador Valadares. Estamos aqui no YouTube uma vez por semana, todos os domingos com vídeos de partilhas e graças ao bom Deus nesse projeto, se você ainda não conhece, eu te convido a conhecer. Temos mais de 190 vídeos postados aqui e eu tenho certeza que algum deles Deus há de falar ao teu coração e à tua alma. Hoje nós vamos partilhar um pouquinho sobre o nosso querido evangelista São Lucas. Na verdade, vamos partilhar brevemente, lendo um pouco sobre a vida de São Lucas, uma coisa tocou o meu coração e eu gostaria de trazer aqui para você em partilha. Mas antes de continuar essa partilha, eu gostaria desde já de te convidar a curtir o nosso vídeo e ao final dele, ou até agora mesmo, já deixar o seu comentário, ainda que seja um breve emoji, e compartilhar com seus amigos e se inscrever aqui caso você ainda não tenha se inscrito, porque assim você nos ajuda a crescer nesse projeto e crescendo evangelizar mais pessoas. Amém? Bom, dia 18 deste mês de outubro foi dia que a igreja fez memória ao evangelista São Lucas. Foi na última quarta-feira. Lucas foi fiel a São Paulo, era médico, um homem culto, um homem de uma visão científica, né? E tem uma grande participação dentro da igreja, por isso é um dos 4 evangelistas. São Lucas era um homem de fé muito fervorosa, um homem de clareza ao falar e ao se expressar, inclusive devido à sua formação, um homem de um olhar muito piedoso para com as pessoas e por isso é o autor do próprio evangelho dele, né, do evangelho de São Lucas e também autor do Atos dos Apóstolos, toda a vida ali contada do início da igreja, as missões de São Paulo, foi escrita por São Lucas. O Evangelho de São Lucas, a tradição da igreja nos ensina que ele teve por informante, além a própria Virgem Maria. Foi São Lucas e por isso ele vai narrar, né, desde o início lá da concepção. O Evangelho de São Lucas começa com a concepção de Nosso Senhor Jesus Cristo, a visita do anjo à Virgem Maria, porque ele teve como fonte de registros que transformou-se no Evangelho de São Lucas a própria Virgem Maria. E então só esse privilégio já nos traz uma grande confiança, né? Ele narrou fatos de quem de fato viveu e viveu verdadeiramente, né? Sim, São Lucas e São Marcos são 2 evangelistas que escreveram seus evangelhos por informações, por narração. Não viveram com Jesus. Já Mateus e João narram os fatos porque viveram esses fatos, estavam lá, viveram e caminharam com Jesus. Mas o que nós vamos trazer aqui hoje para a nossa partilha é uma realidade que eu espero em Deus te ajude muito. São Lucas, por ser médico, dentro do seu evangelho, ele nos apresenta 3 medicamentos para a nossa alma. Olha que lindo isso. Ele nos apresenta medicamentos que foram preparados pelo próprio médico celeste, pelo Cristo. Os evangelhos narram a vida de Cristo, então São Lucas, em toda a sua narração, vai nos apresentar medicamentos que o próprio médico dos médicos nos deu, revelou. O medicamento curativo, o medicamento preventivo e o medicamento fortificante. E só aqui nesses 3 títulos que nós falamos você já pode rapidamente entender. Sim, existem 3 tipos de remédios: aquele que cura, aquele que previne e aquele que te fortalece. E São Lucas, em toda a sua narração do seu evangelho, nos apresenta esses 3 tipos de medicamentos. Só que não são medicamentos para o nosso corpo, para o nosso físico, mas para a nossa alma, para o nosso interior, para o nosso caminho interior.
Se fôssemos falar aqui basicamente do que é físico, é fácil para nós caminharmos numa analogia. Se eu tenho uma dor de cabeça, uma enxaqueca, quando ela me alcança, eu tomo um remédio. E esse remédio é para curar essa dor de cabeça, esse mal real, aparente. Se eu sofro, por exemplo, de algum problema de estômago e sei que determinados alimentos me causam a dor no estômago, eu vou tomar um medicamento antes de comer aquele alimento. Este medicamento é um medicamento preventivo. Eu tomo para que eu não tenha a dor de estômago. Se eu tenho uma realidade, uma deficiência de uma vitamina, uma deficiência de alguma realidade no meu corpo e eu tomo algo para que essa vitamina que eu não tenho ou que está às vezes um pouco debilitada se fortaleça, eu estou tomando algo para me fortalecer, para me dar força e ânimo. Eu não estou prevenindo e nem estou curando, eu estou me fortalecendo. E aqui, trazendo para o nosso interior, nós vamos partilhar sobre a realidade do Evangelho de São Lucas. O tratamento curativo para a alma. São Lucas vai nos apresentar que é a penitência. É a penitência que cura todos os males da alma. E olha que lindo, porque Jesus vai dizer isso no Evangelho de São Lucas. Eu não vim para os santos, mas para os pecadores. O pecado traz uma doença da alma. O pecado é uma doença na alma. E Jesus anuncia no Evangelho de São Lucas com muita clareza: eu vim para os doentes de alma. Eu vim para aqueles que estão fracos, para aqueles que estão doentes na alma. E o remédio para eles é a penitência. É quando nós nos penitenciamos, é quando nós reconhecemos as nossas fraquezas e nos penitenciamos, nós nos livramos do pecado e livrando-nos do pecado estamos curando a nossa alma. Sim, meu irmão. Se há algo na tua alma, se você tem um pecado ainda que não conseguiu vencer, descubra uma penitência que combata esse pecado, para que você vença essa doença da alma. São Lucas nos apresenta também em seu Evangelho o medicamento preventivo, aquele que previne os males da alma. E quais são eles? São Lucas vai dizer com tanta clareza: é aquele que nos preserva da causa, é aquele que nos evita as ocasiões de pecado, é quando nós evitamos as más companhias. O Evangelho de São Lucas vai dizer no capítulo 12: afasta-te destes fariseus, evita as más companhias. Meu querido, é preciso que eu e você entendamos que há males da alma que nós podemos evitar. A cura preventiva, a cura preventiva para os males da alma é evitar as condições, as situações de pecado e as más companhias, aquelas que nos levam a pecar. São Lucas nos ensina isso em seu Evangelho. E o medicamento fortificante, olha que lindo isso que São Lucas vai nos ensinar em seu Evangelho. O medicamento fortificante é a observância dos conselhos para que nós nos tornemos melhores e mais perfeitos no amor. E aqui no amor, entenda-se no amor a Deus, porque é esse que nos santifica. Sim, para que nós sejamos fortes, para que nós tenhamos uma vida interior fortificada, nós precisamos observar aquilo que Cristo nos ensinou. E São Lucas nos dá aqui como um medicamento fortificante em seu Evangelho, no capítulo 18, um conselho muito precioso. Ele vai dizer assim para o jovem rico: vende tudo o que tem e dá aos pobres. Ele vai dizer em outra passagem, em outro capítulo: se alguém te pega a sua túnica, dê também o seu manto. Se alguém pega o teu manto, dê também a sua túnica.
Desapegar-se deste mundo, desapegar-se dos bens materiais é um medicamento fortificante, é aquilo que fortifica a nossa alma. Termos uma alma livre dos apegos materiais, das realidades materiais, é o que faz da nossa alma forte no caminho interior. Sim, com São Lucas nós aprendemos que existem 3 medicamentos, e agora eu te digo, meu irmão e minha irmã, olha para o teu interior e veja se você tem feito uso desses medicamentos. Ou se você ainda não tinha ouvido falar disso, feche os seus olhos e pare para pensar. Qual a doença da tua alma que precisa ser curada? Peça ao Senhor que, por intercessão de São Lucas, que é médico, que você receba agora de Deus a graça de entender o que você precisa fazer para receber o medicamento que cura essa doença, esse pecado enraizado, essa realidade que tem te aprisionado e que tem te feito mal. Se você precisa fazer uso do medicamento preventivo, peça ao Senhor que te mostre quais são as situações de pecado que você precisa de uma vez por todas evitá-la, correr, não mais se aproximar delas. Quais são as amizades que têm te levado a pecar, as companhias que têm te levado a pecar e que têm te levado a renunciar a Cristo. Senhor, nós não queremos. Tenha coragem, meu irmão. Use esse medicamento preventivo que o Evangelho de São Lucas nos ensina. Evite as más companhias, evite as ocasiões de pecado, evite a causa, aquilo que te leva a pecar. Mas como você vai evitar se você ainda não as conhece? Peça ao Senhor que te revele quais são elas. E Ele te revelando, seja forte e firme com você mesmo. As evite, não se entregue, não brinque com isso, seja forte. E aqui também, meu irmão, olhe para o teu interior e veja quais são os apegos dessa vida material, que você tem estado tão apegado, tão enraizado, que tem feito da tua vida interior uma vida interior fraca. Você não tem tido uma vida interior fortificada, porque está muito apegado a dinheiro, a imagem, a roupas, a bens materiais, a carro, a viagens, e isso tem tirado de você a força espiritual que você precisa. Peça ao Senhor que te mostre e comece a trabalhar efetivamente para se desapegar e fortificar a tua vida interior. Se você assistiu esse vídeo até agora, eu te peço que use essa semana como uma semana de reflexão sobre essas realidades que nós partilhamos e peça ao Espírito Santo que te dê a graça de receber o medicamento da cura, porque todos nós precisamos dele. O medicamento da prevenção e o medicamento da força, da fortificação, o medicamento fortificante para fazer a nossa vida interior forte. Não esqueça, meu irmão, de ao encerrar esse vídeo, deixar aqui o seu curtida, o seu comentário, nos ajudar a crescer neste evangelho, neste projeto de evangelização. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus abençoe e guarde a tua vida interior e que por intercessão de São Lucas todos nós possamos fazer uso desses medicamentos e crescer no nosso caminho interior. Que Deus nos abençoe. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.